Estamos aqui gravando a nossa 12ª temporada, com um episódio que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito interessante. E não tem como não agradecer aos nossos patrocinadores, né, meninas? A Evento Turismo, Lamimir Colchões, Doutora Daniela Colibri, Estúdio Agro, consultoria para empresas e produtores rurais. E aí, Flor? Muito obrigada, né, gente, aos Muito patrocinadores obrigada. que estão Nossa, sempre Sempre. acreditando na gente. são o máximo. Bom, esse assunto de hoje, esse tema de hoje é um tema que a gente já está rodando nele um tempo, né? Nós vamos falar sobre sexo na adolescência. E é importante a gente trazer para a nossa audiência que a tomada de decisão dos temas, ela sempre vem por dois caminhos. Ou porque a nossa própria audiência pediu, né, de assuntos que as pessoas querem ouvir aqui, ou por assuntos que nós mesmos percebemos que há uma preocupação, ou uma demanda, ou uma conscientização na rua, no mercado, quando a gente senta nas mesas para conversar. E falar de sexo é uma coisa, falar de sexo na adolescência é outra, né? Diferente. Então, para isso, nós trouxemos uma convidada especial que vai poder contribuir muito para isso, a gente tem certeza. E eu vou deixar a Léo fazer o convite. Ai, convidada muito querida minha. Amo, participou da minha vida um grande período, foi muito importante, mas a importância dela vai além. Eu acho que a comunidade, o nosso Araxá, ela tem uma pessoa de muita experiência que pode ajudar muita gente. E eu, como mãe, acredito que ela traga muita informação hoje para viver esse período aí de puberdade, adolescência, sexualidade. Então, a nossa querida Patrícia Nassif. Eita! Bem-vinda! Muito obrigada, aqui a gente já começa emocionada, né? Estar de frente para a Léo é pura emoção. Eu digo que tem pessoas que passam pela vida da gente, mas não vão embora, né? Graças a Deus. Porque o carinho fica, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja né? bem-vinda. E o tema é uma delícia. Isso. Eu não trouxe seu currículo, mas conta pra gente. É um currículo bem significativo. Eu sou muito objetiva para falar do que eu faço, né? Às vezes até eu esqueço de tanta coisa que eu já fiz por aí. Mas sou psicóloga, né, há mais de 30 anos. Minha formação foi na UFMG, quando eu saí de Araxá. Não sou de Araxá, sou de Belo Horizonte, mas voltei para BH para fazer faculdade e iniciei aqui na clínica, né? Então, a atuação na clínica é desde a minha graduação. E há mais de 20 anos já tenho a especialização em sexologia clínica, o que me habilita a trabalhar aí com pessoas, casais, homens, mulheres que apresentam alguma disfunção sexual, além da educação sexual, né, em que eu trabalho com crianças, jovens, adultos, educadores, né, além de outros trabalhos também, em empresas, comunidades, projetos sociais, e estou por aí. Ai, delícia. Então vamos começar, né, meninas? Bora lá, muitas perguntas para tem hoje. Muitas perguntas. Ô, Patrícia, o que você entende por iniciar a vida sexual? E esse início hoje, ele é marcado, ele tem uma idade aonde essa vida sexual se inicia? Bom, geralmente quando se fala em iniciação sexual, se pensa muito na relação sexual completa, com coito, penetração, né? Mas aí a gente fica pensando que qualquer proximidade mais íntima, né? Os toques, as carícias, os amassos, a mão naquilo, aquilo na mão, é uma iniciação. Sim. Né? Estão Exatamente. tomando contato com o corpo do outro, né? Então, essa iniciação sexual muitas vezes acontece antes até do coito, da penetração, né? E se a gente for pensar em termos biológicos, a puberdade provavelmente se completa dos 15 aos 16 anos por aí, né? Então, se a gente for pensar em termos biológicos, aproximadamente por volta dos 16 anos, se diria que esse corpo, biologicamente, estaria pronto para um contato sexual, né? No Brasil, a literatura diz que as meninas iniciam a vida sexual por volta dos 15 anos. E os meninos um pouco antes, por volta dos 14 anos, né? Isso são dados de pesquisa. E
a grosso modo, você pode dizer que, então, em torno dos 15 anos, os nossos jovens têm iniciado a vida sexual. Embora a gente saiba também, né, isso é uma grande maioria, mas a gente sabe que a gravidez, por exemplo, tem aumentado entre meninas de 10 a 14 anos. Nossa, gente. E diminuído entre jovens de 15 a 19 anos. Então, você tem uma parcela aí da população, né, que sofre um abuso sexual, vítimas de violência sexual, e que, fruto disso, muitas vezes, é uma gravidez. Nossa, muito triste. Exato. Patrícia, ao longo dos anos, a iniciação sexual sofreu muitas transformações, né? Uhum. Você acha que os nossos adolescentes têm as informações necessárias para iniciar essa vida Esse sexual momento. ativa, né? E esse momento. E da onde que vem essas informações, na maioria das vezes? Pela internet, pelos amigos, de casa? Para responder isso, talvez a gente tivesse que fazer um recorte social, cultural, racial, porque também é sabido, como dado de pesquisa, que os jovens que recebem educação sexual iniciam mais tardiamente a sua vida sexual e com proteção, com o uso de algum método contraceptivo. Então, aqueles jovens, né, aquela população de jovens que recebem essa educação sexual estão protegidos e vão adiar esse início. Mas a gente vai olhar para uma camada da população que não recebe essa educação sexual mais formal, mais regular, né? E aí, então, essa iniciação vem mais cedo e mais desprotegida, né? E vem pela internet, pelos amigos? Vem de todos os cantos, né? Pelas escolas, algumas vezes, pelos colegas, né? E pela pornografia. Sim. Eles estão acessando muito precocemente também a pornografia, dado a facilidade do acesso hoje pelo celular. Está na palma da mão, né? Verdade. Não é como naquela época que você tinha que ir na banca comprar a revista, né? Pois é. E esconder debaixo do colchão, Mas não são informações porque ninguém podia ver. completas, né? Necessárias. Então, acaba que Inúteis, desvirtua um muitas pouco vezes, a né? questão da... A questão é o quanto esse jovem tem discernimento para entender o Sim. que está sendo colocado para ele nessas redes, nesses vídeos, nesses filmes. Então, muitas vezes é uma educação muito solitária, né? Porque ele pesquisando ali, ele compartilhando com os colegas e às vezes com colegas que também não têm muita informação, né? E entendem que aquilo ali é o correto, é como aquilo, é daquela forma que acontece, né? E aí vem alguns distúrbios, né? Algumas dificuldades mesmo no exercício da vida sexual. Sim. Eu sou defensora da educação sexual nas escolas. Nas escolas. Né? Então, a gente evitaria muito disso, né? Quando você tem um programa, né, regular, com profissionais capacitados que fazem isso, né? E aí acho que vale dizer que muitas pessoas entendem que educação sexual é ensinar sexo, né? E não é isso, né? Então, muitas vezes tem esse preconceito de achar que se a gente vai fazer educação sexual, nós vamos ficar falando de sexo para a criançada, né? Depende muito da faixa etária, né? Todo programa de educação sexual ele tem que ser adequado à faixa etária da criança e do adolescente, com temas voltados, né, para a necessidade, a capacidade de entendimento deles, né, numa linguagem adequada. E regularmente, né? Há países no mundo em que a educação sexual é compulsória, desde os 4 anos. Na Holanda, por exemplo, desde os 4 anos, as crianças recebem educação sexual. Estão falando de sexo com eles? Não, Era isso que eu ia te obviamente não. perguntar. Quando que seria interessante, né, começar a falar sobre essa educação sexual? Então, já aos 4 anos, os países mais desenvolvidos falam, né? De forma compulsória dentro das escolas. Mas a educação sexual é desde sempre, né? Porque a sexualidade está conosco desde sempre. Verdade. Então, esse é o primeiro princípio que tem que ser compreendido. Né? Eu tenho sexualidade, vocês têm, desde o momento que nascemos, e há
pesquisadores que dizem desde a vida intrauterina, né? Então, quando você está com o seu bebê amamentando, beijando, limpando, né? O toque, o né? toque, isso é uma educação sexual, né? Que é claro que vai sendo direcionada cada vez para outras temáticas de acordo com a necessidade e a idade da criança, né? Mas você acredita que no Brasil, essa resistência dos pais em ter educação sexual na escola, tá ligado a algum motivo? Você acha que tem alguma forma de sensibilizar os pais? Talvez porque entendam sexualidade como sexo. Parte desse Erroneamente, princípio, né? Que se a gente está falando de sexualidade, nós estamos falando de sexo. Não, o sexo é uma das manifestações da sexualidade, né? Mas a sexualidade é uma dimensão humana que está presente desde o nascimento até a morte e que se manifesta de diferentes maneiras, né? Então, não tem como eu deixar a minha sexualidade em casa e trabalhar sem ela. Ela está aqui, ó, em cada um de nós. Na maneira como a gente senta, gesticula, mexe o cabelo, se olha no espelho, tira uma selfie. É a sexualidade, Sim. né? É como eu lido com o meu corpo, é como eu tomo consciência dele, é como eu me apresento para o mundo. Isso é sexualidade, né? Então, compreender isso talvez já ajude um pouco as pessoas que têm alguma dificuldade para perceber que nós não estamos falando exclusivamente de sexo, que o tema do sexo vai aparecer na idade adequada, né? Naquele momento em que se pode falar mais claramente e de acordo com o que o adolescente também vai trazendo, né? Eu não vou chegar para o meu filho, senta aqui que hoje nós vamos ter uma aula de sexo. Opa. Né? Não vai ser dessa forma, vai ser no cotidiano, como é desde sempre, com a criança pequena também, né? Não, e eu imagino que ter esse momento num lugar controlado, que você tem um programa, que você tem um projeto, Sim, que você tem horário, sim, um profissional trabalhando sobre isso, sim, deve ser muito mais seguro sim. do que deixar a criança, o adolescente, ir para as experiências da vida. Porque ele vai sentir mudanças corporais e ele vai para experiências que não necessariamente são seguras, né? O sexo, Sim. adolescente, grávido Sim, e outras situações que depois, lá na frente, ele vai perceber que, opa, não era isso que eu estava procurando. sim. E se colocam em situações de risco no momento da vida em que, para o adolescente, né, é muito experimentado a onipotência. Quer dizer, nada vai acontecer comigo. Eu estou, né, protegido. Então, quando ele não é desenvolvido, né, essa educação em sexualidade, mais chance dele se colocar em situações de risco, né, de uma gravidez precoce, de uma infecção sexualmente transmissível, né, de situações de violência e por aí vai. E sabe o que eu acho? Que eu acho que é muito visível para mim? É como que os adolescentes, eles têm que se pertencer a um grupo, né? Eu ia falar coisa isso do agora. pertencimento. Sim. Então, por exemplo, a minha amiga já tem relação sexual. Sim. Então, poxa, eu ainda não tive. Tô de fora. Sim. Eu tenho que ter. Aham. Aí o colega também já teve sua primeira vez. Nossa, aí ele sofre até bullying, Sim. né? Então, eu fico pensando, Patrícia, como que seria interessante realmente a gente vir trabalhando com a educação sexual desde sempre para falar assim, não chegou na minha hora, eu não me sinto preparada para Sim. isso ou preparado para aquilo, eu não Sim. quero que seja com qualquer garoto, com qualquer Sim. garoto em qualquer momento, enfim. Aí a gente vê realmente a importância, Sim. né? De para ter elas, começado lá atrás, né? Sim, para eles porque terem essa... com a educação sexual nós vamos trabalhar autoestima, nós vamos Isso. trabalhar a imagem corporal, nós vamos trabalhar consentimento, Sim. né? Então é tanta exato. coisa, Tanta coisa Sim. que envolve. que não está exclusivamente ligado à prática sexual. Exatamente. Eu ia falar isso. Eu atendo adolescentes e eu percebo que a procura deles por isso foi a necessidade de pertencimento, porque houve experiências de rejeição em casa. Então, eu preciso pertencer àquele grupo de amigos, porque dentro da minha casa eu não fui amado, eu não fui visto, entendeu? E aí a pessoa quer estar ali e ela vai por esse caminho. O outro que eu percebo muito é uma pergunta que eu ia te fazer.
as pessoas as crianças que passam por experiências de abuso, Uhum. né? Uhum. Desde muito pequenas. Sim. Então, elas já experimentam o sexo de uma Sim. forma negativa, vamos dizer assim. Sim. Como é que você vê isso hoje? Aham. Porque o que eu percebo é o seguinte, até uns anos atrás, não se falava Aham. sobre abusos, Sim, né? Não se sim. falava. Ainda é um assunto delicado de Sim. se ouvir, Aham. né? Quando você pergunta para as pessoas, no meu Sim. protocolo, por exemplo, eu sempre pergunto para as pessoas, já passou por algum Sim. tipo de abuso? Sim. Quando eu comecei a atender lá atrás, eu não perguntava. Hoje eu Aham. pergunto porque de 10, 8 passou, Sim. né? Então, é uma experiência que a pessoa vive, Uhum. às vezes criança, Sim. às vezes com 2 anos, com Aham. 3 anos, com 4 anos de idade, e ela já experimenta o Aham. sexo dessa forma. Sim. Então, quer dizer, isso já tem uma conotação dolorida, Aham. né? Já tem uma conotação de... tem algo diferente aqui que já Aham. aconteceu comigo e que talvez isso está fora do Sim. normal, fora da Uhum. caixinha. Como é que você vê isso Uhum. hoje? Bom, é uma experiência muito danosa, né, para a criança. O efeito disso vai ser muito particular, né? Uhum. Então, a gente sabe que quanto mais precoce tenha sido essa situação de abuso, menos chance, talvez, de viver situações mais traumáticas vida afora. Uhum. Porque talvez a capacidade do entendimento do que está se passando, ou mesmo as lembranças, as memórias, É menor. não ficam registradas como um abuso. Isso pode vir experimentado nas relações de uma outra maneira Sim, depois, sim. né? Uhum. Mas, por exemplo, crianças podem ter na sua vida adulta depois tanto porque foram erotizadas precocemente, né? Uhum. Então elas Uhum. podem se tornar hipersexualizadas, Uhum. né? E toda a relação é muito voltada para o erotismo, para a sedução, para o contato físico. E outras vezes pode gerar uma completa aversão, né? Uma completa dificuldade de manter relações estáveis e até relações afetivas, né? Então, em brancas nuvens ninguém vai passar. Uhum. A maneira como isso vai ser vivenciado depois é que pode ser diferente, né? E todas necessariamente precisam de muita ajuda, né? Sem dúvida. Talvez Sem a dúvida. gente precise compreender melhor o que é o abuso, né? Quando você diz, antes não se falava tanto sobre isso. Talvez as pessoas não compreendiam muito bem o que é um Uhum. abuso, Uhum. né? Uhum. Uhum. Hoje a gente sabe, né? Se diz na literatura que 1 a cada 4 crianças são abusadas, Sim. né? Sim. É um número muito grande, né? Alto. Então, assim, compreender o que é o abuso, que não é também exclusivamente o contato de Sim, genitais. Sim, sim, Uhum. sim. Não necessariamente acontece Uhum. o coito, né? A Sim. penetração, né? Mas quando há o uso de um poder, né? De uma pessoa mais velha em relação a uma criança ou um adolescente, né? E ele faz uso desse poder para obter o seu próprio prazer sexual, para se estimular sexualmente, né? Então, isso é o abuso sexual. Uhum. Então, pode ser um toque, Sim. né? Uma troca de mensagens, né? Uhum. Hoje, muito na internet, o cyberbullying, o sexting, né? Que é chamado assim, é um abuso sexual. Uhum. E não está longe da gente, não, né? Não, Tá não muito tá não. perto. Acha que tá vi- longe, né? Tá eu vivo muito fazendo perto. esses comentários, né? Eu falo que de 10 pessoas que eu atendo, sempre eu tenho um número de 8 pessoas que já passaram por essas experiências. Uhum, De formas diferentes, mas sim. sim. Isso tudo é uma questão muito delicada, né? Uhum, Porque se a pessoa, se o adolescente não tem as informações, se ele não tem um Aham. canal aberto em casa, Aham. acaba caindo em armadilhas como essa, Sim. né? Eu ia te perguntar o seguinte, pensando no meu benefício. Aham. Como que nós, pais, podemos abordar, conversar, quais as Uhum. medidas interessantes Uhum. para nos aproximar dos filhos, Aham. e poder falar sobre sexualidade, sobre Sim. cuidado, sobre Sim. esse universo. Primeiro, aceite que seu filho tem sexualidade, né? Não Combinado. negue. Não negue, ele tem sexualidade, né? Segundo, entenda que é responsabilidade.
dos pais e dos educadores educar, preparar, né, falar, abordar essa temática. Não dá para terceirizar. A escola tem um papel fundamental, mas não é tarefa exclusiva da escola, né? É tarefa primária da família. Embora em famílias onde há o abuso sexual, como é que isso vai ser tratado, né? Mas vamos considerar que são famílias funcionais, né? E estão dedicadas a isso. Uma outra dica, talvez, seria aproveitar situações do cotidiano, né? Não tem aquele dia em que a gente vai falar sobre aquilo. É no cotidiano. E se a gente está atento a isso, as situações estão no cotidiano, né? De repente, seu filho chega com uma história que ele ouviu lá na escola, né? É hora de aproveitar. Você está assistindo um filme que passou uma cena, é hora de aproveitar, né? Ou mesmo que ele não fale sobre nada, né? Já encontrei pais que falam, mas meu filho, minha filha não fala sobre nada, ele não chega para mim. Bom, mas se você está sentindo que precisa abordar uma temática com ele, fale sobre isso, né? E fale de uma forma, nossa, lá no trabalho hoje, você acredita que uma colega estava contando uma situação? E você inventa aí qual é a situação, né? Para você entrar no assunto, né? Ou então, nossa, passei ali na esquina, tinha um casal dando uns amassos, cada beijão. O que você acha disso? Se fosse você, hein? Acho que você ia gostar, né? Assim, você vai brincando ali com a situação. Deixando mais à vontade, né? Isso, para falar sobre isso, né? Então, é no cotidiano mesmo, né? Não tem uma fórmula mágica, mas a relação que você tem com seu filho, com a sua filha, como você conduz outros assuntos, é da mesma forma, né? A gente precisa tirar, talvez, a sexualidade desse lugar do difícil, do intocável, do pudor, do temeroso, né? Se eu ensino minha filha a cuidar tão bem dos cabelos dela, por que eu não vou falar dos genitais dela? Né? Da higiene, de quem vai pôr a mão, quando vai pôr a mão, de que forma, do consentimento. Né? A gente precisa naturalizar essa conversa para que ela caiba no dia a dia. Isso. De uma saidinha da casa de alguém, né? De um passeio com um colega. Sim. Tá, captei. Captei. Tá no Mas dia a é dia. difícil, né, Patrícia? Tá no Assim, dia a dia. igual eu te falei, sou mãe de adolescente, estou iniciando, agora o primeiro tá, né, tá chegando nessa fase. Mas é difícil. Assim, isso que você falou é muito interessante. A gente aceitar que Sim, existe ele tem sexualidade. Eu devia ter tido essa conversa antes com você. Eu já Mas fui tá de na dentro. primeira ainda. Tá tudo certo. Você tem mais dois Mas aí. é difícil. Assim, eu acho que é porque a gente também não teve essa instrução em casa, porque antigamente os pais eram muito reservados, né? Sim. Meu pai e minha mãe nunca falou sobre isso comigo. Sim. Então, realmente a gente tinha acesso, não tinha tanta internet, era amigos, né? Sim. Amizade, comentava. Mas aí a gente tem essa dificuldade, né? De abordar com os filhos. Mas eu acho tão fantástico o tema da sexualidade que a gente aprende com os filhos. É fantástico, porque esbarra em questões que são minhas, que são dificuldades minhas. Verdade, Mas que eu vou ter que olhar para isso, para eu dar conta de responder para ele, para falar disso com ele. Então, eu só posso responder aquilo que eu já respondi para mim. Se eu não respondi para mim, eu vou ter que dizer para ele, olha, eu não sei, vamos ver. Às vezes é tão difícil para mim que eu realmente não vou dar conta. E a gente tem que respeitar isso. Eu não dou conta, mas eu vou introduzir alguém ali que possa fazer isso, né? Então, tia, né, dá ajuda aqui porque eu não estou dando conta, ou o pai, ou, né, alguém ali que você falou, não, esse tema, isso para mim não dá. E esbarrou em alguma coisa aqui que é meu limite. Eu vou ter que pedir ajuda. Às vezes até na escola, né? Mas, então tem que ter essa sensibilidade, essa coragem de olhar para si mesmo e falar, esse aspecto aí mexe comigo. Porque mexe, né, gente? A gente não tem todas as respostas. A nossa sexualidade não está pronta. Eu costumo dizer que é um quebra-cabeça que a gente vai montando as pecinhas. Eu tenho o meu, com as minhas quantidades de peça, você tem a sua, a criança, o adolescente. Então, se a criança chega com uma pergunta, eu primeiro tenho que saber como que está o quebra-cabeça dela. Quantas pecinhas, mais ou menos, ela já tem nesse quebra-cabeça? Porque, se de repente, se eu olhar com
a visão do meu quebra-cabeça, eu vou invadir o quebra-cabeça dela. Então, uma dica legal é sempre você responder perguntando, né? Ela chega, mãe, de onde vêm os bebês? Por onde que nasce, né? Como é que você acha? O que você sabe disso? O que você já ouviu falar sobre isso? Né? Tem pais que se assustam muito com essa pergunta. E eu falo que quando você devolve a pergunta, dá um tempo de você se equilibrar ali e pensar, para quem está muito assustado, né? Mas quando a criança fala, ela já dá uma ideia ali, mais ou menos. E você vai seguindo o que ela está apontando. Né? O quebra-cabeça dela tem pouquinha peça. Por que eu vou invadir, contar tudo? Né? Eu vou devagar adiantar os também. fatos, né? E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça aí vida afora. Nossa, você trouxe um item muito legal. A partir do momento que a gente se depara com a sexualidade dos nossos filhos, nós temos que repensar a nossa. Tipo, o que eu tive de padrões, o que eu aprendi, como que eu aprendi, para poder acessar as informações para eles. Sim, exatamente. É muito Bobeira, bacana mas... isso, gente. É muito bacana, né? Hoje eu falo sobre isso tranquilamente, em qualquer lugar, em qualquer situação, e nem fico com a cara vermelha. Mas eu vou contar uma questão pessoal, né? A primeira vez que eu usei um sutiã, eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha. E era um sutiã branco e eu pus uma camisa branca porque eu achei que aí ninguém ia ver. Então, aquela menina que morria de vergonha de usar um sutiã, hoje fala disso com tranquilidade em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. Então, eu precisei trabalhar a minha sexualidade, né? Eu precisei olhar para as minhas travas e outras que ainda tem aqui, né? Porque ainda tem muitas, né? Mas olho e gosto de olhar com coragem. Então, é muito legal poder ter os filhos como alguém que nos provoca a olhar para a gente. É verdade. E você estava comentando das escolas, da educação sexual. No Brasil, as escolas... Vamos falar das particulares, porque eu acho que, né, são as que estão mais preparadas. Ela envolve essa parte de educação sexual na adolescência, né? Na questão infantil, eu não sei. Tem, isso é usual? Olha, a gente tem respaldo em vários documentos do Ministério da Educação que nos habilita a trabalhar educação sexual dentro das escolas. Então, não é um tema proibido, não é um tema que não se possa falar. A gente está respaldado legalmente. O que acontece é que muitas escolas têm dificuldade de introduzir mesmo a temática de forma regular, como um projeto ou como um programa. Então, muitas vezes, eventualmente, convidam para uma palestra, ou o professor de ciências, né, se encarrega de falar da anatomia, né? Não é uma coisa obrigatória. Não é. Na grade curricular. Não é obrigatória, mas... e, por incrível que pareça, a gente consegue acessar muito mais facilmente as escolas públicas do que as particulares, né? Eu ia fazer essa pergunta. As particulares, pontualmente, né? Assim, já estive em particulares, que desenvolvi trabalhos tanto com pais quanto com os adolescentes e o grupo de professores, né? Então, fantástico quando isso acontece. Mas não é via de regra. Via de regra é te chamar para uma palestra, para uma situação, um momento, uma semana, e o professor que trate daquilo ali, né? Dentro da disciplina dele. Nas escolas públicas, eu já consegui entrar com regularidade, ficar mais de anos dentro da escola, né, desenvolvendo um projeto de educação sexual. Então, sim. Mas eu falo que Araxá ainda é uma cidade muito privilegiada. Assim, pelo menos os espaços onde eu percorri, sempre tive muita tranquilidade para falar. Quando eu vou para congresso e escuto outras realidades, é muito diferente, né? Tem cidades que realmente esse tema não entra tão facilmente. Não tem abertura. É claro que há momentos em que a gente tem avanços e retrocessos, dependendo da questão política, né? Mas, de uma forma geral, esses anos todos que trabalho em Araxá, eu tenho uma receptividade muito boa quando chego nas escolas com algum projeto nessa temática, né? O que muito me orgulha. Muito bom. Eu fico pensando, eu não sou mãe,
Mas eu fico pensando, hoje a gente tem tantos assuntos. É porque eu fico pensando mesmo. Sim. Tantos assuntos que a gente não tem mais ideia da dimensão que essas coisas vão se tornar nos futuros, né? Hoje, o que não é normal, o que não era normal para nós há muito pouco tempo atrás, já é algo tão surreal hoje, que a gente vê nas redes sociais, a gente vê cada dia, cada semana a gente surpreende com uma coisa surreal, que a gente vê no que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo do seu lado, e isso faz com que a gente não tenha realmente noção do que vai acontecer no futuro, né? Com crianças, adolescentes. Aonde eu quero chegar? Limites, né? Limite. Às vezes, o que era limite para a nossa geração sobre esse assunto não é mais. E eu percebo que, às vezes, esse limite não foi ensinado pelos pais. Entendeu? Então, a criança, ela fica ali à mercê disso, porque na própria casa dela, ela não tem esse limite, né? O limite do respeito, né? Uma coisa é o respeito pelas pessoas que moram naquela casa, o respeito da porta fechada, o respeito do corpo, né? O respeito na casa de quem que você vai visitar. Como eu falei, eu atendo adolescentes. E às vezes eu vejo alguns comentários que a maior parte responde assim para mim: mas foi isso que a pessoa aprendeu na casa dela. A maior parte dos adolescentes falam para mim que aquele amigo ou aquela amiga fez aquilo porque foi o que ela aprendeu na casa dela, porque foi o pai e a mãe que deixaram. Né? Então, às vezes, a gente traz aqui também não só a preocupação da consciência do adolescente sobre esse assunto, mas também a consciência dos próprios pais sobre o mesmo assunto dentro de casa. Né? Outra coisa que eu percebo muito é que antigamente a gente vinha da cultura de que o menino era sempre o que avançava e a menina era mais quietinha. Cara, né? Não. Um monte de menina avançada também, né? Eu fico impressionada. Precoce, Eu falo, cara, muito precoce. Muito, muito. Então, é nesse sentido que eu tô falando. Assim, a evolução de tudo isso toma uma dimensão muito grande hoje, né? Então, às vezes, o que a gente acha que está sob controle dentro da sua própria casa, você não tem através de uma rede social, ou você não sabe o que está exatamente acontecendo nas escolas, por mais que todo mundo tenha essa preocupação, né? Então, e eu acredito que as meninas, por exemplo, que estão com crianças pré-adolescentes, que já não é o caso das meninas da Gladys, é uma preocupação. Né? Nem me fale. Essa semana, eu vou contar uma coisa pessoal aqui. Essa semana, 2 semanas atrás, o Vicente me contou que a menina pediu ele namoro. Na quarta-feira. Namoro, Vicente, mas criança não namora. Ele sabe que criança até 12 anos. Criança não namora. Mas me conta, como é que é esse namoro? Aí ele falou assim: mãe, é só assim, ó. Tipo, esticou o rosto e falou que pode colocar a mão assim no braço. Deu, ai, Vicente, mesmo? Nossa, e se a família dela ficar sabendo? Como é que fica isso? Não, mãe, pode ficar tranquila, porque ontem mesmo ela terminou comigo. Ela falou assim, não, chega, não precisamos mais namorar. Assim, o quê, Vi? 48 horas? Que namoro relâmpago. Mas, assim, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso e ele me contar, né? Qual que é a idade dele? Ele tem 8 anos. Então, o Vicente conta as coisas pra mim e a Helena... Ai, pai, tem um menino lá na escola que eu acho bonitinho, mas ele nem sabe que eu existo. Né? Temos esse diálogo, graças a Deus, e vai permanecer. Mas a gente sabe de coisas que vão além e às vezes os pais não têm noção do que está acontecendo, né? E às vezes reprime sem fazer o que você fez. Mas como que é esse namoro? Você perguntou. Então, às vezes, as palavras chocam. E ali você já fecha o diálogo
a partir do que foi dito, né? Mas, pera lá, deixa eu entender o que é que você está dizendo, né? Para eles, isso é namoro. Ao quebra-cabeça, né? Nas pecinhas do seu quebra-cabeça, namoro é outra coisa. Sim. Mas sim. no quebra-cabeça deles, aquela pecinha ali chama namoro. Uma coisa que me chamava a atenção, Patrícia, quando a Maria, principalmente, que é a minha filha mais velha, quando ela era muito pequenininha, tinha sempre uma conversa que assim, que gracinha, seu namorado. Eu sempre escutava nas rodas, tipo 4, 5, 6 anos, sabe? Sim. E aquilo ali, te confesso que me deixava bem desconfortável. Eu sempre falei, mas olha, você pode ter um amigo muito querido, mas você é uma criança, não é namorado. Sim. E algumas mães insistiam, porque claro que tinha incentivo, né? Uma criança não ia chegar com presente. Sim. Era o máximo uma florzinha, uma coisa assim mais infantil, mais ingênua. Mas, por exemplo, a Maria uma vez chegou com um presente que era digno de uma pessoa que estivesse namorando, sabe? E aquilo, eu falava, gente, e agora, né? Uma menina de 6 anos, não lembro qual que era a idade, assim, mas era muito pequenininha. Eu falava, filha, mas é um amigo muito legal, um amigo que você goste muito. E que legal que ele gosta de você, tem esse carinho por você. Mas namorado, né? Não sei, eu fiquei meio assim... desconcertada. Tem essa resistência também. E não é falar que você nunca vai namorar na sua vida, né? Não é assim, não tá na sua hora, né? É muito delicado o que você vai falar, como você já deixou bem claro aqui pra gente. A gente não pode cortar essa conversa, mas você tem que infantilizar, né? E responder. Falar, filha, que legal que você tem um amigo que gosta de você assim. Porém, namoro não é agora, não é o momento, né? Sim. Mas essa sua fala me fez lembrar de situações em que, às vezes, os meninos, né, são muito incentivados, né, a aproximar, a conquistar, né, desde muito precoce, porque tem algumas fantasias aí, né, de que vai ser esse menino. Ele tem que ser macho, ele tem que ser pegador, né? É verdade. Porque tem um pavor ali de que vai virar gay. Então, tem um incentivo para que esse menino seja, né? Não estou dizendo que é esse o caso que você contou, mas assim, me fez lembrar dessas situações, né? E as meninas, né? Olha o que são dito para as meninas, né? Nossa, você tá tão bonitinha, você é tão bonita. Olha como, né? Assim, essa graciosidade da beleza da menina é muito valorizada e incentivada, né? Às vezes não se diz para a menina, você é tão inteligente, né? Você é tão potente, você é tão corajosa. Isso para os meninos. A menina é bonita, é delicada, né? Então, isso é sexualidade. Né? Nós estamos falando de papel de gênero. O que você espera do gênero masculino, do gênero feminino? Isso é sexualidade. Né? E o menino, ele... Você tem 2 meninos, né? 3? Opa, eu tenho 1. Eu fico pensando o quanto vai ser difícil para eles. Porque se eles não tomam iniciativa, né? Mas e se eles não acatam? Então, as meninas vêm, namora comigo. Não quero namorar. Mas por quê? Então, até na resposta é uma coisa difícil. Sim. E aí? Faz o quê? A gente vai ver a repercussão disso lá na frente, né? São os clientes que eu recebo lá. Né? Mando para você. Com disfunção erétil, né? Com dificuldade de manter uma relação estável, porque tem alguma dúvida, né? Do que é macho, do que é homem, porque se ele não tem pênis ereto, então ele acha que ele não é homem. E aí a coisa vai se complicando um pouco aí no entendimento do que seja masculinidade, né? Já que você abriu essa questão, é possível falar um pouco do perfil das pessoas que te procuram? Bom, tem os mais diversos, né? Homens, mulheres? Homens, mulheres, casais homoafetivos, né? Mas hoje, assim, não só no meu público, mas falando em termos de Brasil e talvez até do mundo, né? A questão sexual mais prevalente nos homens mais velhos, 40 anos mais, é a disfunção erétil. E falando dos jovens, a disfunção mais prevalente é dificuldade de manter
de ejaculação precoce, né? Ejaculação rápida. Falando dos homens. Falando das mulheres, o que mais chega, né, de queixa das mulheres é dificuldade de excitação, de interesse, né? Alguma disfunção no desejo, né? Libido. E menos prevalente questão voltada para dor, né? Um transtorno de dor gênito-pélvico, né? São mulheres que sentem dor no contato na relação sexual. Então, geralmente é esse o público, né? Sabe o que veio aqui, né? Voltando à questão também da educação, acho que a correria, né? Hoje a correria das pessoas, a correria dos pais, né? Em ter que cumprir as suas funções profissionais, talvez também impede de parar e olhar para aquilo que está acontecendo com as crianças / adolescentes em casa, né? Sim. Porque ou então às vezes você até percebe, mas deixa para depois, hoje eu tô com pressa. Sim. Né? E ele tá lá dentro do quarto Tá dele, ali, né? isso, tá seguro. Tá seguro, né? E Né? o celular tá lá na mão, né? Verdade. A internet está aberta ali. Então, será que ele está em casa mesmo? Ele está no mundo, né? O mundo está chegando ali para ele, né? É muito desafiante para os pais hoje, né, gente? Essa questão da internet, o acesso tão fácil, né? A sites e é preocupante mesmo, né? Os pais têm que estar muito atentos a isso, né? Eu me solidarizo aí com os pais, também que os meus já estão maiores. Eu também. Mas tem os netos, quem sabe? Eu tenho 3 meninos, cada um com uma personalidade diferente, claro, né? E assim, eu vejo que os homens, de uma maneira geral, só respondem aquilo que a gente pergunta, né? Então, assim, eu vivo falando sem parar com as paredes. Mas é uma preocupação nesse sentido, porque eles não contam tudo. Né? Então, a gente fica nas beiradas, tentando pegar a informação, entender um pouco o jeito, se está chegando diferente em casa, se está chegando... Né? Então, mas é desafiador mesmo. É desafiador. Que sites estão acessando, o que estão vendo por aí, né? O uso da pornografia. Gente, é muito. Entrar de repente no quarto, eu entro direto. Falo, mãe, você não bate na porta. Agora já bati. Boa. Quem te disse? Patrícia, você atende a partir de que idade? Adolescentes, né? Depende muito da demanda, mas geralmente já chegou meninas, por exemplo, de 12, 13 anos. Uma questão que elas viviam muito, né? Que é essa dúvida de ser a pessoa homossexuais. Sim, né? Teve um período que as meninas estavam sofrendo muito por isso. Né? Será que eu sou? Porque eu gosto tanto da minha amiga, né? Eu já recebi meninas no consultório com essa angústia, né? Então, depende da questão. Se forem questões voltadas para a sexualidade, 12, 13 anos, eu ainda recebo. Gente, se não for essa questão... Vamos combinar. Ser adolescente é uma delícia, mas é muito desafiador. Não é? Porque a hora que você tá decidindo várias coisas, várias situações, a gente estava discutindo, né? De escolher a profissão que eu vou ser, de entender o meu corpo, de saber como que ele funciona, de olhar para o lado e falar assim, eu acho que eu gosto de você. Sim. Ou virar para cá e falar assim, não, mas eu gosto de você, né? E isso eu acho extremamente difícil. Acho que fica até pesado, principalmente quando não tem acesso aos pais e, de repente, a profissionais que vão falar, vem cá, deixa eu te falar como é que funciona, me conta qual que é a sua angústia, né? Vamos ver como que eu posso te ajudar. Então, eu fico olhando para os adolescentes e falo, meu Deus, ainda bem que eu já vivi essa fase. Já sou subidosa. É muito angustiante mesmo esse período, né? Eu digo que sai tudo do lugar dentro deles, né? Eu não tenho o corpo de criança, mas eu também não sou adulto, né? Meus pais, que eu tanto admiro, respeito, mas espera lá, estão me proibindo de coisas, né? Meu grupo social de amigos tem uma forte influência, eu quero ser como eles, então, olha, sai tudo do lugar. E outra coisa que eu comento muito lá em casa, que eu falo com as meninas, você é criança durante uma boa parte da vida, depois durante uma curtíssima parte da vida você é adolescente, e depois você é adulto pro resto da vida. E naquele momento da adolescência, ele é muito importante, porque você vai definir várias coisas, várias coisas para um futuro, para uma profissão, para entendimento próprio, né? Se olhar no espelho, se reconhecer, enfim...
Eu falo, gente, vocês têm que aproveitar a adolescência, mas calma. Sim. Ela é curta, mas e é necessário viver a adolescência também, Muito. né, Patrícia? É um período de muitas crises, né? Mas também um período em que você pode tomar contato com muita coisa sua, né? Agora, uma coisa que você falou que eu fico pensando muito, eu penso que a infância está encurtando. A infância, né? Realmente. Assim, as meninas estão entrando na puberdade mais cedo, e isso Sim, já está fato, dito, né? É fato. E às vezes a gente também está incentivando muito, né? Elevando essas meninas, essas crianças Exigindo para o mundo, mais. né? Adolescente, né? É. Com as roupas, com as Com as músicas, músicas. com estímulos, né? Gestuais, conversas, né? Uhum. Tem crianças que gostam de falar que são pré-adolescentes, né? E a gente, eu sou pré-adolescente. Então, assim, eu fico preocupada com isso. Me parece que a infância está encurtando, Realmente. está diminuindo. E eu sempre brinco com as meninas, né? Mas acho que toda mãe que brinca, no fundinho, tem uma verdade ali, entre parênteses. Eu falo, gente, vocês precisam ser adolescente, porque depois não dá para ser um adulto querendo ser adolescente. Não dá, porque né, não cabe mais um adulto ter comportamento de adolescente. Então, viva a adolescência, faz tudo que vocês precisam fazer na adolescência. E depois assuma a condição de adulto. Então, é isso. Quando você fala que encurta, que parece que a infância está encurtada, eu vejo também isso na adolescência, porque aí você começa a ter várias responsabilidades, né? A gente quer que cresce, você não tem mais idade para isso. Até uma vez, uma das meninas falou assim, engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente não tem idade para isso. Quando a gente é adolescente, eu não posso fazer mais aquilo. Até outro dia isso foi motivo de discussão lá em casa. Agora que eu sou adulta, eu não posso mais fazer programa de adulto, eu não caibo nos seus programas. Então, a gente realmente tem que lidar com essa questão de idade, de responsabilidade, de momentos, realmente na hora certa. A gente, quando é subidosa, pode fazer o quê, amiga? Tudo. Só não dá para ser adolescente de novo. Tá Combinado. A gente pode tudo. É porque nós temos... A Gladys, ela nos considera como subidosas. Subidosas? O termo é novo. Pré-idosas, então. Não, eu prefiro sub. Tem o sub-20, o futebol tem o sub-20, o vôlei tem o sub-20. Eu sou subidosa, eu fiz 50 anos e ainda não sou uma idosa. Se Deus quiser, chegarei lá. Tô subidosa, tô subindo de categoria. Tô trabalhando para isso, assim, ser o mais legal possível. Patrícia, Pode. Um recado para os adolescentes. O que você acha que eles devem levar em consideração para ter essa primeira experiência sexual? Primeira transa. Eu costumo dizer que liberdade rima com responsabilidade. Né? E responsabilidade é responder por. Então, eu respondo por. Eu tenho condições de responder por. Se você achar essa resposta, então... Tá no momento. Pá. É uma pergunta meio enigmática, né? Mas é para que eles pensem mesmo. Mesmo, pergunta, é uma resposta com uma pergunta, como você falou aqui, né? A gente tem que realmente passar essa responsabilidade do que eu dou conta. A mamãe falava uma coisa que era interessante, não sei se eu vou conseguir falar com as mesmas palavras dela, assim, tipo, você consegue assumir as consequências disso? Isso. E a gente foi trabalhando isso, e isso eu levo para a minha vida inteira. Eu vou fazer isso, será que eu dou conta de assumir as responsabilidades? Sim. Né? Exatamente. E é interessante a hora que você fala isso, é uma boa referência. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Senta aqui. E às vezes ajudar ele a pensar o que seria as respostas disso, né? E aí entra realmente, né, a iniciação sexual com uso de métodos preventivos, né? A responsabilidade afetiva com o outro, o consentimento, né? Isso vai ajudando ele a pensar sobre isso, né? Sim. Vocês viram há pouco tempo atrás no Instagram uma pessoa fazendo um comentário de uma menina
que foi, como é que chama? Roda de não sei o quê. Que a menina foi sentando no colo de um monte de menino, não é? Como é que foi? Russa. Roleta russa. Eu vi. Nossa Senhora. Meu Deus, sobre aquilo ali. Uhum. O que é aquilo? Aquilo ali é uma coisa chocante, né? Chocante. E o que era? A menina, 12 anos, eu acho? 12 anos, estava grávida, não sabia quem era o pai. Era, isso. Uhum. 12 anos. É uma triste realidade, né? A gente vê situações dramáticas por aí, né? Então, muitas vezes são jovens que vivem em situações de abandono, né? Você já teve algum caso assim que te chocou? Andando por aí, a gente vê muita Sim. coisa, né? Situações de abuso sexual sempre me impactam, Sim. né? E situações em que você pensa, e agora, né? Vou fazer uma denúncia e qual que será como que vão lidar com isso, Sim, né? sim. Faço a denúncia em meu nome, faço uma denúncia anônima. Então, são situações assim que você tem que angustia, que você vai embora para casa pensando, e agora? Se eu sei, eu tenho que fazer algo, mas eu vou fazer de que forma? Como? Então, é muito angustiante. Sim. Com certeza. Não, gente, que papo bom. Você Bom, tinha que né? dar uma aula para nós toda semana. Aprendemos, né? Mas eu acho que é Delícia, isso. É por isso que a gente está tentando acertar aqui no Forecast, né? Trazer temas que fazem a gente parar e pensar igual a gente está pensando aqui agora. As respostas trazem mais reflexões. Muitas vezes as respostas trazem até mais dúvidas, Isso, né? isso. Porque aí o que vem na minha cabeça que é o seguinte... a gente não pode mudar o mundo, mas o que eu estou fazendo sobre esse assunto, não naquela coisa romantizada, não, Sim. sabe? Mas assim, dentro da minha casa, por exemplo, Sim. tem uma criança hoje de 4 anos, Sim. né? Que é o meu sobrinho neto. E aí tá lá, a gente vê ele lá passando o dedinho nos TikTok da vida. Então, na hora que passa esse assunto, ou qualquer outro que a gente já vem falado aqui, da última temporada, a gente trouxe adoção, que foi um assunto que mexeu muito com a gente, né? Que a gente também ficou assim, ó. Tudo que a doutora Mara falava, a gente não tirava o olho, né, dela. E aí fez a gente pensar muito sobre aquilo. Esse assunto hoje está fazendo a gente pensar muito sobre isso. Provocativo. É. Né? E aí... E você que está trabalhando diretamente com isso, é uma coisa. Mas a gente que não... Sim, um pouquinho sim. só, né? Eu quase não é a minha área aqui. Só vejo alguma coisa de relance nesse assunto. Mas hoje, como é que isso muda? O que muda na minha vida? Muda? O que eu posso mudar? Uma forma de mudar é quando a gente criou esse podcast. Que é trazer esses assuntos para gerar mais educação dentro do possível. A outra é porque tem uma criança de 4 anos na minha casa. É o que está dentro no meu alcance. Né? E eu acho que a gente precisa de cada vez mais fazer o que o Brasil não dá conta de fazer sozinho, que é levar a educação. Verdade. O país não consegue sozinho, os políticos não conseguem sozinhos, Sim. né? Não conseguem. Né? Então, a gente tem que olhar para nossa casa e ver o que nós estamos fazendo lá dentro. As escolas não conseguem. As só, escolas né? não conseguem. Isso é da responsabilidade de todos nós, principalmente de quem tem mais discernimento, mais acesso a informações e nos seus microespaços, né? Às vezes a gente deseja coisas grandiosas, Sim. mas vamos começar Sim, aqui, mas né? isso. Meu pequeno espaço que já é transformador, né? Legal. O conhecimento é que abre, né? Isto. Mas muito Vamos finalizar o nosso episódio aqui. Uai, tem que, né? Tem que. Patrícia, conta pra gente qual é o maior sonho da Patrícia como pessoa. Não. Quebrar um pouquinho o gelo aqui da Patrícia profissional. Patrícia, como pessoa, qual que é o seu maior sonho? Eu quero ser avó. Qual que é a idade dos seus filhos? Você tem Meus filhos? filhos que me desculpem. A pressão. Né? Não depende de mim. Não depende de mim, mas assim, o sonho ser avó. Que delícia! Qual que é a idade dos seus filhos? 25, 23 e 21.
Uma escadinha Legal. quase aí. Mas cadinha, quase. Será? Ó. Mas eles Nem sabem. Outro dia brincaram comigo, e se você for avó de pet? Ai, Eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu me reduzi Fica quietinho. ao meu tamanho. Mas, enfim, né? Se me perguntam, eu falo. Eu quero ser avó. Ai, que ótimo, que delícia que ela falou. Deixa a boca, né? Com a boca cheia, eu quero ser avó. Ai, que coisa boa. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer para ela? eu queria que você falasse em poucas palavras do projeto que você tem para adolescentes. Aquele que A Léo sempre fala dele com a gente. falo com todo mundo, Aham. né? Que eu ainda quero que a Helena participe com você, Sim. que é muito... Aham. Que foi um projeto que eu gostei muito. Então, Sim. Aham. Eu já percorri a cidade em vários lugares com projetos sociais, né, voltados para a educação sexual, mas esse que você está falando especificamente é um trabalho de educação e saúde menstrual. Então, eu recebo as meninas, né, numa fase pré-menstrual, né, em que elas estão muito próximas ali de ter a primeira menstruação e já vivendo essas mudanças do corpo, e ali a gente vai conversando um pouco sobre isso, né, sobre o que elas imaginam, o que elas já ouviram. É um cuidado muito afetuoso, né, nesse momento de vida tão especial e que é tão marcante, né, sua primeira menstruação. Eu acredito que todo mundo se lembra, né? Demais. Sim. Não Não esquece. O dia da hora. esquece. O dia da lugar. Então, é esse cuidado, né, bem carinhoso, bem afetuoso com essas meninas Bacana. prestes a virarem, né? Existe uma agenda para esse projeto ou a gente que entra Não, em eu contato com você e formo o agenda? grupo, né? É um tá. grupo pequeno, 8, 10 no máximo, e a gente passa um tempinho juntas ali. imagina, Legal. gente, Legal. meninas nesse período conversando sobre essas coisas que não é com a mãe, que às vezes tem uma certa Quem resistência. sabe? E tem outras amigas lá É. papeando Aham. sob os cuidados de uma profissional. É porque Então, você eu fico nivela, apaixonada. Né, a conversa, Isso. as dúvidas. É. Elas não vão ficar constrangidas, porque estão entre elas e tem uma profissional. É. Sim. De uma Muito maneira interessante. lúdica, É. né? Com algumas atividades. Então, é bem gostoso. E o que seria o oposto para os meninos? Eu ainda não fiz desse formato, né? Já fiz como projeto social, percorrendo a cidade e tudo, mas eu não fiz ainda exclusivamente para os meninos. Mas eu tenho isso na minha cabeça, de fazer também nessa idade aí, né? De pré-adolescência. Os meninos, talvez 14 anos, 13 anos. Embora, assim, quando eu falei isso com a mãe, ela falou, eu acho que meu filho não vai, eu acho que ele não participaria. Mas eu tenho essa ideia de que talvez 13, 14, né? Eles também estão vivendo aí Importante, algumas né? mudanças e, enfim, Importante. é gostoso. Muito Eu bom. gosto de estar com isso. Aliás, eu gosto de qualquer idade. Que bom, Matheus, que bom que a gente tem uma profissional como você. Muito obrigada. Para nos ajudar nessas Aham. perguntas, a gente ter as respostas. Sim. E que acalenta o coração da gente. Fala assim, peraí que eu não vou dar conta, deixa eu Aham. chamar a Patrícia. Vamos chamar quem Nossa, é. eu já Quem troquei sabe. mensagem com pessoa que eu nem conheço, mas me fala, olha, eu tô, né? Então eu respondo que tranquilamente, delícia. oriento ali, Que no que bom. puder. Porque a gente, muitas vezes, por exemplo, igual foi falado aqui, a gente não teve essa orientação dos pais. E muitas vezes a gente não tem essas respostas. Sim. Tipo, quem poderá me salvar? Uhum. Patrícia. Isso, com muito Exatamente. prazer. Eu gosto muito demais, gente. Que Muita bom, paixão que mesmo pelo trabalho, pela temática. Então, Que amo. bom, que Adorei. ótimo. Adorei te conhecer. obrigada. Adorei, né, todas as explicações da minha Muito obrigada. Muito esclarecedora, Vamos ter que ter a parte 2. Porque né, é um quebra-cabeça. Bom, então vamos lá, né? Vamos pedir a Patrícia para olhar para aquela câmera ali perto da Renata, na direção da Renata. Essa aqui, Mostra aí, Patrícia. Renata, para ela. A quem que você dedica esse episódio? Pode olhar para lá e Mas enquanto vocês oferece esse apertam a episódio gente, para né? quem? Bom, eu ofereço esse episódio a todas as pessoas que já cruzaram o meu caminho profissionalmente, né? Isso até me emociona,
Porque Legal. eu saio muito transformada de cada encontro, seja dentro do meu consultório, seja percorrendo a cidade, nos projetos sociais, né, nas palestras. Então, é um encontro que me alimenta e me faz seguir nessa caminhada. Então, muito obrigada a todos que cruzaram o meu caminho. Ah, que lindo. Adorei. Que legal! Parabéns. Obrigada, querida. Eu falei, né, gente, que a Patrícia ia Ah. ser. Muito obrigada. Nós vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores. Quer falar aí, Gladys? Evento Turismo, Lamimir Colchões. Doutora Daniela Colibri, Estúdio Agro Consultoria para Empresas e Produtores Rurais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.